Fala família tricolor! Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do São Paulo. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as notícias de hoje. Com Covid, Jandrei é isolado no São Paulo. Luan e Patrick podem voltar contra o Corinthians. Goleiro teve diagnóstico confirmado nessa quarta, e Volpi deve ter nova chance em clássico. O goleiro Jandrei, titular do São Paulo nos últimos 6 jogos, foi diagnosticado com Covid-19 na reapresentação do elenco, nesta quarta-feira, e foi isolado. Ele não poderá enfrentar o Corinthians, no sábado, o que deve gerar nova chance a Thiago Volpi, que ocupava a posição até a chegada do colega, no começo dessa temporada. A tendência é que Jandrei também seja desfalque contra o Palmeiras, na quinta-feira seguinte. Contra o Corinthians, o técnico Rogério Ceni não deve ter Nicão, que também está isolado com Covid. Além dele, Igor Vinícius, Diego Costa e Alisson, todos com lesões musculares, estão em tratamento com o departamento médico. Por outro lado, é provável que ele ganhe o reforço de 2 jogadores, Luan e Patrick. Nesta quarta, eles participaram de todo o treino com os demais jogadores. Ambos foram afastados por lesões musculares, e voltaram a participar das atividades com o elenco na semana passada, mas com limitações. O São Paulo voltou aos treinos nesta quarta, após folga. Na segunda, venceu o Água Santa por 2-1 em Diadema, pela 9ª rodada do Paulistão. O técnico Rogério Ceni comandou um treino técnico de troca de passes e, depois, de enfrentamento entre ataque e defesa. A equipe volta aos trabalhos na quinta. No sábado, recebe o Corinthians, no Morumbi, às 16 horas, pela 10ª rodada do estadual. E aí, tricolores, vocês estão confiantes na vitória do São Paulo contra o Corinthians? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Família, outra notícia. Rogério Ceni encara o Corinthians em busca de marca inédita, para treinador no São Paulo. Treinador pode vencer o 4º clássico, na atual passagem pelo clube. Rogério Ceni detém algumas das marcas mais impressionantes da história do São Paulo. E incluirá mais uma coleção se vencer o Corinthians sábado, no Morumbi, em duelo da 10ª rodada do Campeonato Paulista. Na atual passagem, que começou em outubro, no Brasileiro, Ceni tem 100% de aproveitamento em clássicos, venceu Corinthians e Palmeiras, no Nacional, e o Santos, mais recentemente, no Paulista. Nunca um treinador conseguiu emendar a 4ª vitória sobre seus maiores rivais, em um início de trabalho no clube. Segundo o levantamento do pesquisador Alexandre Gisbrecht, do Anotações Tricolores, 5 treinadores conseguiram vencer os 3 primeiros clássicos: Rubens Sarri, entre 1931 e 1932, Levir Coupe, em 2000, Vadão, em 2001, Paulo Autuori, em 2005, e Muricy Ramalho, em 2006. Sarri e Vadão deixaram o clube antes do 4º clássico. Levir e Autuori perderam o 4º clássico, ambos para o Santos, enquanto Muricy empatou com o Palmeiras. A série atual de Ceni começou logo no segundo jogo dele, uma vitória por 1-0 sobre o Corinthians no Morumbi. Depois, no Allianz Parque, bateu o Palmeiras, cheio de reservas, por 2-0. As 2 vitórias foram importantes na luta do time, contra o rebaixamento no Brasileiro. O duelo contra o Santos foi pelo Paulista de 2022, na Vila Belmiro. Naquela que é apontada como a melhor partida do São Paulo na temporada, fez 3-0 no rival, em crise. Trata-se de um aproveitamento em clássicos muito superior ao que Ceni conquistou, durante sua primeira passagem como técnico do São Paulo, em 2017. Naquela época, foram 8 clássicos, com só 2 vitórias, uma contra o Santos, na Vila, outra sobre o Palmeiras, no Morumbi. O aproveitamento contra o Corinthians, rival de sábado, foi ruim, 2 derrotas e 3 empates, nessa conta entre o duelo pela Copa da Flórida, que depois o São Paulo venceu nos pênaltis. Houve também um empate com o Palmeiras. No total, só 37,5% dos pontos conquistados. Como jogador, Rogério coleciona alguns números impressionantes no São Paulo. Até sua aposentadoria, em 2015, disputou 1.237 jogos, 957 como capitão, e anotou 131 gols, mais do que qualquer outro goleiro na história. Família, outra informação. São Paulo monitora a situação de atacante de saída do futebol ucraniano, avaliado em 28,8 milhões de reais. O jovem atacante foi um dos brasileiros que deixou a Ucrânia, após o início dos conflitos entre o país e da Rússia. Após a vitória nos minutos finais contra o Água Santa, o São Paulo se prepara para uma sequência complicada, que terá pela frente, no segmento do Paulistão. Os 2 próximos jogos do Soberano são clássicos, respectivamente contra o Corinthians e Palmeiras. Em relação ao mercado, conforme informações apuradas do jornalista Gabriel Sá, da Jovem Pan, o São Paulo monitorou a situação do atacante Vitinho, que pertence ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia. O jogador tem sua situação observada por algumas equipes da elite, do futebol nacional.
De acordo com a apuração realizada pela equipe de reportagem do GE, além do tricolor paulista, outros 3 clubes da Série A estão de olho no atleta. Seriam eles, Atlético, Internacional e Santos. O interesse santista foi informado pelo setorista Lucas Santos. O atacante Vitinho tem seus direitos econômicos avaliados em 5 milhões de euros, aproximadamente 28,8 milhões de reais na cotação atual, segundo dados do Transfermarkt. Pelo Furacão, ele atuou em 86 vezes, marcou 17 gols, e foi campeão de 4 torneios. Um detalhe é que o atleta foi um dos brasileiros que deixou a Ucrânia, após o início dos conflitos entre o país e da Rússia. Segundo as apurações, o atacante, que tem contrato com o Dínamo até 2026, ainda aguarda o parecer final da FIFA, sobre sua situação para definir seu futuro. E aí, tricolor, o atacante Vitinho seria uma boa para o soberano? Comentem aqui sua opinião. Família, outra notícia. David Neres no São Paulo. Entenda o caso. O tricolor segue cauteloso em relação às conversas com o atacante, que foi formado nas categorias de base do clube. A Ucrânia vive momentos de tensão devido às invasões russas, o que fez com os jogadores brasileiros que estão no país pedissem ajuda para deixar o local juntamente de seus familiares, para ficarem em segurança neste momento de conflito. Entre esses jogadores estava o David Neres, que conseguiu deixar o território ucraniano no último final de semana. Com o futuro do futebol ucraniano indefinido, o São Paulo tenta a contratação do atacante, mas segue cauteloso esperando que Neres chegue ao Brasil, para poder tratar do assunto, conforme informações da Gol. Segundo o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, o tricolor buscou informações sobre a situação do jogador, mas segue com calma nas tratativas, para um possível empréstimo. Todavia, segundo as apurações, o clube ao qual David Neres pertence, o Shakhtar Donetsk, não deve facilitar as negociações para a transferência do jogador para o São Paulo. O primeiro impasse é referente ao amplo mercado europeu que o jogador ainda possui, e também a intenção dele em permanecer no velho continente. Outro fator é que o Shakhtar fez os pagamentos adiantados ao atleta e, por isso, as exigências em relação às possíveis negociações envolvendo o atacante aumentam. A intenção do clube ucraniano é negociar o jogador que aceitaria ficar sem clube até o meio do ano, para fechar com outro clube europeu. Devido à situação vivida pela Ucrânia, a FIFA deve favorecer os jogadores, em caso de rescisões de contratos, já que eles estão impossibilitados de atuarem, devido à interrupção das competições em decorrência do ataque da Rússia. David Neres é formado nas categorias de base do São Paulo, e deixou o clube no final de 2017, quando foi vendido ao Ajax, da Holanda. Em janeiro deste ano, o jogador foi anunciado pelo Shakhtar Donetsk. E aí, tricolor, David Neres seria bem-vindo de volta ao São Paulo? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Família, mais informações. Pablo ex-Corinthians entra na mira de gigante da Série A. Zagueiro está deixando o futebol russo devido à guerra. Pablo brilhou no Corinthians e entra na mira de outro gigante. Pablo, zagueiro de 30 anos, está voltando ao Brasil, ao que tudo indica. Jogador do Lokomotiv Moscou, da Rússia, o atleta decidiu que vai voltar ao seu país, pelas sanções que estão sendo impostas aos clubes russos. Com isso, o nome do zagueiro ganha repercussão no futebol nacional. Destaque na época do Corinthians, o jogador entrou na mira de outro gigante da Série A, o São Paulo. O tricolor observa a situação do atleta, e não descarta a contratação do jogador como reforço. A busca por um atleta para essa função é também um pedido do técnico Rogério Ceni. E aí, tricolor, vocês acham que o zagueiro Pablo seria um bom reforço para o São Paulo? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Bom, amigos tricolor, essas foram as últimas notícias do São Paulo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.